Sempre que me falavam aquela frase, trabalhe com o que você ama e você não terá que trabalhar mais nenhum dia da sua vida. Eu confesso que eu achava isso a maior besteira. Achava que isso não era verdade, não existia e isso até não faz tanto tempo. Foi logo depois que eu terminei a minha faculdade, em 2011. Eu estava formada em engenharia química e eu odiava o que eu fazia. Ia trabalhar chorando, voltava para casa chorando. Realmente eu não gostava do que eu desenvolvia ali, do que eu fazia, né? E isso me deixava muito triste. E eu achava que todo mundo passava por isso também, que ninguém gostava do que fazia, né? As pessoas trabalhavam porque precisavam de dinheiro, né? E esse negócio de gostar do que faz e tal, não era de um mundo real, digamos assim. E, enfim, fui trabalhando nessa empresa, não gostava do que eu fazia, em consequência disso eu era uma péssima profissional. Até um dia eu cometi um erro e eu fui demitida. E ali foi, eu sempre conto essa história porque foi o início, foi um recomeço para mim, esse ponto, né, da demissão e tal. Eu lembro que eu estava muito feliz naquele dia que eu fui demitida. Eu fui fazer o meu exame demissional e eu estava tão feliz e tão aliviada de estar saindo daquele lugar que, que eu pensei, gente, será que isso é para mim mesmo, né? E logo depois eu fui morar fora, né? Fiquei um tempo fora aqui do Brasil, fiquei 2 anos morando na Irlanda, em Dublin. E essa foi uma fase muito especial para mim, que eu guardo assim, ó, com muito carinho, porque foi a primeira vez que eu pude vivenciar uma liberdade que eu não tinha aqui, né? De fazer o que eu queria, foi um desafio muito grande. Eu não falava inglês, falava muito básico e eu tive que me virar lá. Então a gente aprende a ser gente, né? A dar um jeito nas coisas. E lá trabalhei de todo subemprego possível, catava lixo em evento, trabalhei de camareira em hotel e fiquei 2 anos lá, vivenciando essa experiência, né, de morar fora e tudo. E aí, quando eu voltei, novamente eu me vi perdida de novo, né, me vi sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Isso eu já tinha 24 anos e eu tava perdida, não sabia para onde correr. Eu não queria realmente voltar para engenharia, eu não queria. Eu lembro que eu olhava as vagas para engenharia e não tinha nada a ver comigo, e eu pensava, gente, não consigo me enxergar mais nisso aqui, não consigo me ver mais fazendo isso. E aí foi que eu me vi depressiva novamente, né? Eu só queria ir embora de novo do Brasil. Eu não tinha dinheiro, que eu tinha gastado tudo, né? Antes de voltar para o Brasil, eu viajei muito esse tempo que eu fiquei fora, né? Eu aproveitei realmente o tempo que eu estive fora. E aí eu voltei, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como sair daqui, era tudo muito difícil. E como a minha família tem negócio, né? A gente tem empresa aqui na cidade, a gente tem um apart-hotel, né? Vários apartamentos que a gente aluga aqui. Eu comecei a trabalhar na empresa da família, no setor administrativo, cuidando das finanças, administrativo, comercial, toda essa rotina. E ali eu fiquei por 4 anos, né? Trabalhando. É um trabalho que eu poderia continuar tranquilamente trabalhando, super estável, né? Eu não perderia esse trabalho, eu tinha minha liberdade, né? Eu era sócia, então eu não precisava prestar contas, né? Se eu fosse sair, se eu não fosse, enfim, eu tinha uma liberdade, conseguia organizar a minha vida. Então era muito tranquilo. Só que eu sentia que eu tinha que fazer mais, que era muito pouco, eu precisava contribuir mais. Eu tinha uma necessidade de fazer algo a mais, né? E eu não sabia bem o que, mas desde muito nova eu gostava muito da área de estética, de beleza. Eu lembro quando eu era criança, devia ter 3, 4 aninhos, eu pegava os batons da minha mãe, e naquela época era aqueles 24 horas, e eu pintava meu rosto inteiro com aqueles batons, e eu achava aquilo o máximo. E
O problema era tirar, né, o 24 horas depois. Mas eu adorava aquilo. E quando eu era jovem, né, ali, adolescente ainda, eu gostava muito dessa área de beleza. Mas quando eu fui escolher a minha profissão, né, a faculdade que eu ia fazer, eu nem cheguei a considerar, porque não era valorizada naquela época, em 2006, né, eu tinha 17, 18 anos, ainda não era valorizada essa questão do embelezamento, de maquiagem. Então eu achei que aquilo não me daria dinheiro, né, não me daria um retorno financeiro e resolvi não focar nisso. E aí fui para engenharia química, porque eu gostava de matemática, sempre me dei muito bem, gostava de química do colégio também, e seria algo que me daria um retorno, né, financeiro. Engano meu, né, isso não aconteceu, eu lembro que eu ganhava muito pouco nessa empresa, eu era muito cobrada, e, né, eu detestava o que eu fazia, e isso me levou a uma depressão, né, odiar realmente o que eu estava fazendo. E aí, depois desse tempo, fui morar fora, voltei, não sabia o que fazer, fui trabalhar na empresa da família, fiquei ali por 4 anos e fiquei nesse meio tempo tentando descobrir alternativas, né, que fossem preencher, né, essa necessidade que eu tinha de fazer algo a mais. E aí, nisso, fui consultora de beleza, fui designer de sobrancelha, fiz cursos disso, eu maquiava também, quem me contratava fazia maquiagens, mas nada fazia muito meu olho brilhar. E em função disso, né, de não saber o que fazer, eu me dispus a começar uma faculdade de estética. E aí eu imaginei que em algum momento ia aparecer algum assunto ali que ia chamar minha atenção. E aí comecei essa faculdade e mais ou menos na mesma época começaram a surgir as extensões de cílios, né? Começaram a ficar mais comentadas, começaram a vir mais à tona, né, nas redes sociais. Eu lembro que eu fui cliente uma vez de extensão de cílios de uma amiga minha, eu arranquei todos os meus cílios, fiquei sem cílios, e eu olhava as pessoas que usavam extensões naquela época e era algo muito mal feito, não era bonito, não era saudável. E eu imaginava, gente, como é que ninguém faz isso de uma forma bonita, né? De uma forma agradável de se olhar, digamos assim. E aí eu imaginei, por que não eu, né? Tô aqui, eu adoro essa área. Vi uma oportunidade também, né, de desenvolver alguma coisa nesse sentido, porque não tinha ninguém que fazia aqui. Como era algo que estava surgindo novo, eu vi uma oportunidade de negócio aí e eu me joguei mesmo. Comecei a procurar meus cursos, os cursos, né, para fazer. Na época aqui na região metropolitana de Porto Alegre não tinha muitos profissionais que ministravam cursos e eu fiquei mais de 6, 7 meses procurando uma profissional até que veio alguém de São Paulo ministrar curso aqui no interior do estado. E aí eu fui até lá, foi um curso de 2 dias e foi o meu primeiro contato. Estão completando agora 4 anos desse primeiro curso. E aí eu comecei os atendimentos, né, das minhas modelos, na verdade. Eu me dispus a fazer modelos por 30 dias. Eu atendia dentro do meu quarto, eu comprei uma poltrona usada e arrumei ali do jeito que deu. E comecei, né? No outro dia eu já tinha minha mãe agendada, eu já chamei ela. E aí eu fiz a minha mãe, no outro dia eu fiz uma amiga, no outro dia eu fiz outra e assim fui fazendo por 30 dias. E essas amigas começaram a divulgar meu trabalho, me marcar no Instagram. E pessoas diferentes começaram a me procurar para saber como é que era, queriam marcar horário. E eu tava dentro do meu quarto ainda, né? Daí nesse momento eu pensei, não, precisar de um cantinho melhor, né? Não vai dar pra ficar atendendo aqui. E aí fui e arrumei um dos apartamentos que a gente tinha lá, né? Como era um negócio da família, tinha essa possibilidade, eu peguei uns apartamentinhos, arrumei ele do jeito que deu, botei um móvelzinho lá de cada cor e comecei os atendimentos ali. Eu atendia nessa época só à noite, que eu trabalhava o dia inteiro, né, na empresa da família. E aí eu atendia à noite, depois das 19 horas. Então eu ficava todos os dias até 11, meia-noite, atendendo, fazendo cílio. Meu primeiro contato com o volume russo foram 2 meses depois do meu curso de clássico. Fui fazer participar de um congresso no Rio, e lá eu tive meu primeiro contato com o volume russo. E a primeira experiência fazendo o volume russo foi muito traumática para mim, porque eu não consegui fazer, eu comprei os materiais errados, fios errados, e deu tudo errado, né? Não deu certo. E aí eu lembro que eu fiquei muito chateada, achei que eu não ia conseguir fazer aquilo ali, mas eu continuei, né?
Todo o tempo que eu tinha, eu ficava fazendo fãs. Quando eu trabalhava no escritório, eu tinha um certo tempo livre, alguns momentos do dia, e eu ficava treinando aqueles fãs, né, para pegar agilidade, pregar realmente o jeito, né, para fazer. Na época a gente não tinha muitos conteúdos, né, disponíveis que nem a gente tem hoje. Era só os cursos mesmo e era tudo muito superficial, não se tinha uma profundidade, né, com relação à técnica de volume. Então eu sempre falo que os profissionais que iniciaram nessa época, né, 2016, 2017, aprenderam na dor mesmo, na raça, porque a gente não tinha, gente, acesso a conteúdos que nem a gente tem hoje, não tinha gente ajudando, né, era tudo muito segredo, né, tinha que fazer o curso para ter acesso. Então era tudo muito complicado, muito difícil. Olha, quem sobreviveu àquela época realmente que merece o reconhecimento que tem hoje, porque era muito difícil mesmo, gente. Questão de materiais também, era tudo bem rústico, digamos assim. E aí, fui praticando, aos poucos fui melhorando o meu trabalho. E assim eu fiquei por 7, 8 meses, né? Quando foi em novembro, eu fui convidada por uma amiga para ir atender no espaço dela. E eu fui, né? Eu vi ali uma oportunidade de aumentar essa minha carga horária. Porque estando, né, ali, que era tudo no mesmo lugar, a empresa da família, eu morava ali e eu tinha a minha salinha ali. Então ficava complicado, assim, às vezes eu estava ali em atendimento, vinha alguém me chamar, e aí isso me atrapalhava bastante. Então eu senti essa necessidade de sair de lá. E aí fui atender nesse espaço da minha amiga. Logo depois, mais ou menos 3 meses depois que eu estava nesse espaço, eu tive uma notícia de manhã que a minha sala tinha pegado fogo, tinha perdido tudo que eu tava lá, que tinha ali dentro de materiais, da minha poltrona, tudo, né, que tava lá dentro acabou queimando. E eu vi um momento ali meio de desespero, assim, de o que eu vou fazer agora? Porque tudo que eu tinha tava lá, todo o meu investimento, né? E aí eu lembro que eu divulguei isso aqui no Instagram, né, chorando, muito triste mesmo. E muitas pessoas se sensibilizaram com a minha história, rolou vaquinha, recebi doação de empresas, né, que eu já tinha até feito curso com essas empresas, então eles me mandaram materiais, então foi incrível, assim, tudo que aconteceu. E eu não tive coragem nem como desistir daquilo ali, né, dentro, recebendo todas aquelas mensagens de apoio, de carinho e de força. E aí eu continuei, 20 dias depois eu já tinha comprado uma poltrona e já tinha voltado os atendimentos. E nessa época também comecei a ministrar os cursos, né, eu vi a necessidade aí de me recapitalizar. E nessa época também eu senti a necessidade de ter o meu canto, né. Eu estava trabalhando nesse espaço da minha amiga, mas eu não me sentia muito confortável, né, em trabalhar para alguém. Eu precisava ter o meu canto, né. Eu venho de uma família que tem a veia empreendedora muito forte, né, meu pai e tudo, e eu não tinha como fugir disso, né, era algo que estava ali em mim, né, muito latente. Então, um mês depois que aconteceu todo esse episódio, eu aluguei uma sala para mim, uma sala comercial, e comecei a ir montando ela aos poucos, né, e aí com os cursos, com os atendimentos, eu fui me estruturando novamente. E logo depois já tinha alguém me ajudando ali nos atendimentos e tudo foi acontecendo muito rápido, foi fluindo, né, de uma maneira muito, muito gostosa. Tiveram momentos, sim, que eu acabei trabalhando muito, muito, muito mais do que eu deveria, né, então eu tive que reconhecer em alguns momentos que estava demais e que eu precisava ir um pouco mais devagar se eu quisesse me manter saudável, né, mentalmente e fisicamente dentro da profissão. E aí fui me adaptando, né, a essa nova rotina de trabalho. E logo depois começaram a surgir os convites para participar de eventos, para palestrar, e comecei a participar de campeonatos também, o que deu uma visibilidade muito grande para o meu trabalho. Hoje em dia eu já tenho reconhecimento praticamente mundial, né? Já tive meu trabalho divulgado em revistas internacionais, já escrevi uma matéria para uma revista também, já ministrei cursos para mais de 100 alunas. Então, tudo foi acontecendo muito rápido, assim, e eu dedico isso tudo ao amor realmente que eu entregava, né? Tanto para minhas clientes como para minhas alunas.
Sempre tentei entregar o meu melhor, a minha essência ali mesmo. E quando a gente trabalha com essa verdade, quando a gente trabalha junto à nossa essência, essas coisas vão acontecendo. Isso aí vai fluindo, né? Tem muito a ver com propósito, com missão, com o que com a gente gostar do que faz. O retorno, ele financeiro ou em reconhecimento, vai vir na mesma moeda pra gente. Então, é exatamente isso. Quando as pessoas me perguntam, nossa, como você conseguiu, né? Como você chegou onde chegou? Eu fico me perguntando assim também, porque aquela frase começou a fazer sentido pra mim, né? Trabalhe com o que você ama, você não vai ter que trabalhar nenhum dia. Porque eu fazia com tanto amor e tanto carinho aquilo ali, que pra mim se tornou, o fazer os cílios se tornou uma terapia. É o meu momento, é o momento que eu tô ali comigo mesma, ou tô contribuindo, ou tô conversando com essa cliente, tô entendendo, tô conhecendo ela. Eu sou geminiana, né? E eu tenho vários planetas em Gêmeos, então essa questão de comunicação para mim é muito forte. Apesar de não parecer, apesar de eu ser muito tímida também, eu preciso me comunicar, né? Quando eu não me comunico, parece que eu começo a me frustrar. E isso é muito real e começa a ficar cada vez mais forte, né? Na nossa personalidade. E eu fui sentindo isso muito com o tempo. E aí, por isso que eu senti essa necessidade de vir aqui compartilhar também a minha história com vocês, que eu acredito que em algum momento alguém vai se identificar com ela e pode se sentir motivado a insistir, a continuar dentro da profissão, a não desistir, né? Porque teve alguma dificuldade, porque teve um retorno negativo de alguma cliente ou qualquer coisa assim. Gente, isso é super normal, todo mundo passa por isso e tudo isso é aprendizado. É isso que vai tornar você forte, é isso que vai te preparar para coisas maiores. Eu digo isso por experiência própria, porque se não fosse toda essa minha história, né, eu não estaria aqui hoje compartilhando isso com vocês, não teria o reconhecimento que eu tenho hoje, né, perante os meus colegas de profissão, perante as minhas alunas e minhas clientes. Então, uma coisa é consequência da outra. Então, se você realmente ama o que você faz, se isso faz o teu olho brilhar, insiste nisso, né? Não desiste desse teu sonho, porque vai voltar para você, isso vai retornar para você na mesma proporção que você está entregando. É tudo uma troca, né? Tudo hoje em dia tem a ver com troca. E essa troca tem que ser sempre vai ter o mesmo peso, né? O tanto que você entrega vai ser o tanto que você vai receber. Então é essa mensagem que eu queria passar aqui para vocês, é um pouquinho da minha história, espero que vocês tenham gostado. E quem gostou e quer acompanhar essa minha jornada mais presente aqui no online, por favor me acompanhe, siga nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui e vou fazer o possível sempre para ajudar cada uma de vocês que está aqui me acompanhando. Então era isso, gente, muito obrigada e um super beijo.